Legal, muito bom dia a todos acadêmicos e acadêmicas do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Aqui a nossa disciplina é Economia e Mercado Agrícola, AGB 1651, são 10 horas e 1 minuto do dia 23 de junho de 2021. Bom dia, Juliana, e assim como a Juliana, eu peço aos demais que se manifestem no chat para a gente ter aqui o registro da participação e presença de vocês, ok? Então, um pouquinho antes da gente começar a gravar, o Vinícius fez um depoimento ali de que começou a acompanhar mais notícias de economia e gostaria que a gente discutisse as questões da política econômica do nosso país aqui na disciplina. E isso será feito, tá, Vinícius? Fique tranquilo que nós vamos discutir. Já hoje, talvez a gente aborde aqui uns primeiros pontos dos indicadores econômicos, dos principais indicadores econômicos que permitem comparar as nações e como anda a economia das nações e, principalmente, a gente poder se espelhar naquelas que têm bom desempenho e espiar lá o que elas estão fazendo de diferente para ter o bom desempenho econômico e que, no final, não resulta apenas em números, mas sim num estado de desenvolvimento e de bem-estar para os seus cidadãos, porque no final é para isso que importa, né? Ter uma economia pujante, uma economia forte, para que os seus cidadãos tenham mais bem atendidas as suas necessidades, ok? Então, vamos lá, vamos por partes. Nosso encontro hoje, eu preciso aqui dar um feedback da questão dos exercícios que vocês tinham até as 8 horas da manhã de hoje para entregar. Então, muitos entregaram, né? Muitos eu não pude responder o e-mail, o pessoal pediu, confirma lá, professor. Mas começou a dar uma enxurrada de e-mails, e principalmente mais para o final do dia, para a noite, e aí eu pensei, não, eu vou retornar aqui no momento da aula, agora eu vou ler para vocês a listagem daqueles que entregaram e as notas, tá? E se por acaso aí tiver alguém que entregou e eu deixei de ver o trabalho por algum motivo, certo? Seja por ter caído na minha caixa de spam, ou eu ter passado por cima de um determinado e-mail e não ter visto, ou até por algum, talvez, equívoco de quem enviou para o e-mail, né? Nós vamos ver quem fez o trabalho, ver se está tudo certinho aqui, e depois bola para frente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, que eu não vou projetar aqui, mas eu vou falar. Os trabalhos que eu recebi, eu vou falar dos alunos que eu recebi, que eu confirmo aqui o recebimento do exercício, tá? Depois eu vou projetar algumas coisinhas. Então, preste atenção, se o seu nome não for lido aqui e você tiver feito o trabalho, se manifesta na hora, tá? Então, eu recebi do Kaique, do Hans, do José Paulo, do Leonardo, da Letícia, da Lilian, do Marcos, da Micaela, da Natália, do Patrick Guedert, da Priscila, da Rosana, da Tairine, do Vinícius, do Vitor Garcia, do William Schuster, da Juliana, do Anthony, da Esther, da Johanna, do João Luiz Moro, da Maria Eduarda Bianchi, do Pedro Henrique, Tamires Tuon e João Pedro Lenz. Desses eu recebi, nem todos desta lista que eu recebi vão ter nota máxima, tá? Porque tinha alguns critérios para seguir e alguns acabaram, assim, desviando um pouquinho do que foi solicitado e vão ter um pequeno desconto. Mas, vamos lá. O máximo de desconto que vai ter aí, esse exercício valia 5, tá? E o máximo que vai ter é de 1 ponto. Então, alguns daí vão ficar com 4, por problemas nas respostas ali, que eu achei que não estavam completas, ou não estavam atendendo o que foi solicitado, e por problemas de metodologia, né, que eu tinha proposto, que, por exemplo, fazer o trabalho à mão, gravar em PDF, e o horário de entrega. Então, alguns se descuidaram com algum detalhezinho desse, mas foram poucos, a maioria de vocês tem nota 5 nesse trabalho, porque o outro 5 para compor a nota vem do próximo exercício, esse que eu já comentei aqui, sobre os 30 países que vocês vão escolher os indicadores e farão alguns cálculos, tá?
Então, deixa eu explicar para vocês, e agora sim eu vou projetar, como que isso... E não se esqueçam, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, estou mostrando um pouquinho do SIGA aqui. Se aparecer a nota de alguém, faço de conta que não viram, tá? Porque a minha ideia não é expor ninguém. As notas dos exercícios eu nem coloquei ainda, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, como é que vai entrar no SIGA? Vocês têm a nota do macro seminário ali, tá? A nota dos exercícios sobre preços e indicadores econômicos das nações, tá? Então, essa nota é composta pelos dois exercícios, tá legal, pessoal? Por isso eu não vou digitar aqui ainda, tá? Só com a nota do outro exercício que vai entrar uma nota até 10 aqui, senão eu ia ter que fazer uma outra subdivisão e colocar pesos. Então, para tranquilizar vocês, quem entregou, e eu li os nomes aqui, vai ter nota 5 e alguns talvez um pequeno descontinho, e com o 5 do próximo exercício, esse dos indicadores econômicos das nações, vocês vão ter essa segunda nota. Depois, a terceira nota é do microseminário, sobre os indicadores que vocês estão acompanhando, né? Vai ter a parte escrita, que é o bannerzinho, e a parte apresentada, em até 5 minutos, cada um vai apresentar o seu estudo, né, a sua pesquisa, o seu levantamento de dados e suas conclusões, de acordo com o que está no plano, e depois, em agosto, ainda uma prova. Então, essas são as 4 notas que vão compor aqui as nossas notas. Entenderam, pessoal? Então, por isso que a nota, o 5 agora, desse exercício, não está aparecendo lá ainda, tá? Eu anotei aqui numa planilha paralela e só vou alimentar o SIGA à medida que a gente tiver o próximo exercício. No tópico da aula de hoje, eu coloquei o gabarito desses exercícios que vocês entregaram, tá? Então, eu não vou devolver os trabalhos corrigidos, tá? Eu considero aqui quem está em outro patamar de ensino, né? Vocês têm que ter muito mais desenvoltura e, vamos dizer, desenvolvimento por conta própria, e quem quiser comparar o gabarito, né, com o que respondeu, está lá à disposição, até para aqueles que tiver um pouquinho de nota descontada, vai ser por divergência entre o que vocês responderam e o que seria a resposta esperada, certo? Vocês podem comparar ali, as comparações e as observações e até reclamações, elas são válidas até o último dia de aula, até o dia do exame final. Se tiver que reparar, se eu tiver que rever alguma nota, está em aberto, tá, pessoal? Então, fica ali para quem quiser conferir, e também já funciona como um material para o estudo, né? Para quem for fazer a prova, algumas questões da prova vão ser baseadas nesses exercícios. São praticamente os mesmos exercícios, só não vou colocar o mesmo valor ali, né? Para que não seja uma coisa decorada, que tem um pouco de raciocínio ali a ser executado no momento de fazer a prova, mas eu não vou fazer nenhuma surpresa. Aquela pergunta dos shows, o ingresso dos shows, por exemplo, do show. Então, eu vou fazer a mesma pergunta, no mesmo estilo, só vou mudar um pouquinho os valores para que o cálculo seja outro, tá? Então, aqui já dando dica de questão para a prova, tá? Ou talvez aquela questão do preço das passagens. Então, eu mudo o nome da empresa, coloco outros valores ali, mas o procedimento de interpretação e cálculo são os mesmos. E já tem, então, também aqui uma sequência de slides que chama estrutura dos mercados, que é o que nós vamos trabalhar agora, tá? Opa, versão resumida, estrutura dos mercados, versão resumida. Tentei ver melhor vocês aqui no... Meu improviso não funcionou muito bem. Então, vamos lá, voltamos agora. Até aí, alguma pergunta, pessoal? Vocês estão aí, estão acompanhando, né? Tá. Outra informação importante. O exercício que vocês tinham que entregar hoje, a gente deu um prazo maior, né? Ele estava previsto para ser entregue dia 16, a gente passou para o dia 23, tá? Da mesma forma, o próximo exercício também vai ser prorrogado, tá? Num primeiro momento, eu estou prorrogando do dia 7 para o dia 14, tá? Então,
A gente está dando uma semana a mais porque a gente gastou um pouquinho mais de tempo nessa questão dos exercícios. E nós estamos tranquilos no tempo, tá, pessoal? Então, hoje é dia 23, dê uma olhadinha aqui, ó, no calendário, dia 23, tá? Seria para o dia 7, mas fica para o dia 14 de julho, então, tá? A gente vai ter bastante tempo, nós vamos fazer juntos os exercícios também, todas as dúvidas vão poder ser sanadas para quem está aí acompanhando e participando das aulas, ok? Acho que os avisos paroquiais eram esses que a gente tinha que trabalhar, tá? Então, fico aqui à disposição de vocês, a qualquer momento, você sabe, vocês podem interromper. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, me chamou a atenção esse ano ao estar acompanhando a defesa de um TCC. Um termo que tinha lá, eu fui procurar o artigo que o aluno tinha citado, e vou mostrar o artigo para vocês. O link do artigo está aqui, tá? É o artigo de um trabalho de professores da USP. Não importa também aqui o nome das pessoas, tá? Mas são aqui, ó, da Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura, então, o trabalho é sobre a adubação do milho, mas o que me chamou a atenção? Aqui, né, a partir da exploração que o TCC do nosso estudante trouxe. Uma frase aqui dentro. Uma frase aqui dentro, que ele fala sobre a formação do preço do milho. Exatamente isso aqui. Então, ele cita o seguinte, acompanhe, eu vou ler para vocês, tá? Para depois a gente fazer essa discussão, porque é o tema da nossa aula de hoje. De maneira geral, o produtor brasileiro de milho tem sofrido perda de receita nos últimos anos em função dos aumentos significativos no custo de produção. Até aí tudo bem, isso parece estar acontecendo sempre, não só para o produtor de milho, mas nós já conversamos aqui, sempre que a gente vai no mercado as coisas estão mais caras e o dinheiro que a gente tem parece que cada vez compra menos coisa. Então, para o produtor de milho ou qualquer outra atividade agrícola, o sentimento geralmente é o mesmo. Parece que o adubo sempre está mais caro, o combustível está mais caro, o trator está mais caro, a prestação está mais cara, tudo está mais caro, certo? Então, há aumentos no custo de produção. O problema é a frase que vem a seguir. Ele diz o seguinte, principalmente em função de o milho não ter seu preço em dólar, como a soja, por exemplo, enquanto os insumos utilizados em seu cultivo acompanham a variação cambial. Isso aqui, essa frase me chamou muito a atenção, porque ela vai contra, basicamente, tudo que eu já estudei, tudo que eu já acompanhei em termos de notícias, viu, Vinícius? Ele fala ali, ó, que do milho não ter seu preço em dólar. Aí eu fiz um exercício, eu peguei essa frase exatamente, botei entre aspas, milho não ter seu preço em dólar. E também fiz uma derivação, milho não tem seu preço em dólar. Sabe quantas respostas eu achei no Google? 3 respostas. 3. Tanto, somando, né, a expressão milho não ter seu preço em dólar e o milho não tem seu preço em dólar. Aí eu fiz uma outra variação, também botei entre aspas e coloquei o seguinte, milho ter seu preço em dólar e milho tem seu preço em dólar. Qual das duas pesquisas vocês acham que retornou mais? O milho não tem seu preço em dólar ou o milho tem seu preço em dólar? Depois vocês podem fazer essa pesquisa também, mas me respondam, não era uma pergunta retórica. Eu queria que alguém de vocês me respondesse. O que vocês acham que no Google eu descobri mais? Que o milho não tem seu preço em dólar ou o milho tem seu preço em dólar? Que ele tem. Exatamente. Eu achei 3, eu já falei para vocês, 3 que ele não tem, e 4 milhões e pouco de resultados de pesquisa onde o milho tem seu preço em dólar. Certo? Então, de 3 unidades para 4 milhões é muita diferença. E dessa forma, eu reforcei, eu consolidei o entendimento que eu tinha que o milho, sim,
tem seu preço em dólar e, portanto, é uma commodity, certo? Essa é uma das características para a gente definir uma commodity. Ela ter o seu preço internacionalizado. Basicamente, o preço internacional é ter seu preço em dólar. Então, o milho tem seu preço em dólar, porque existe o CBOT, aqui, ó, CBOT, já deve ter ouvido falar, Bolsa de Chicago, ou então, o CBOT, a abreviação de Chicago Board of Trade, né, que é board é o quadro, né, antigamente, eu vou até mostrar um pedacinho de vídeo, antigamente, nessas bolsas, tu tinha um quadro, né, e por isso é chamado de pregão. Bem no início, era um quadro onde se colocava com clips, com prego, com percevejo, a sua nota de compra ou de venda, né? A sua intenção. Aquilo que tu queria fazer, ó, quero comprar tantas sacas de milho. Tu ia lá e pregava teu bilhetinho nesse quadro. Depois esse quadro passou a ser eletrônico e depois o sistema todo passou a ser digital eletrônico, certo? Mas, então, ele é comercializado no Chicago Board of Trade, né? A bolsa mais importante do mundo para produtos agrícolas. E o milho é só o segundo produto mais importante em termos de grãos da Chicago Board of Trade, só perde para soja, certo? Então, a frase daquele artigo lá não faz nenhum sentido. Isso chamou atenção porque no TCC foi citado, eu digo, não, mas peraí, o aluno, de onde é que ele tirou isso? Eu fui ver se era um aluno que tinha faltado às nossas aulas, né? Mas não, ela tinha o autor. Aí eu fui atrás dos autores e eles realmente tinham escrito isso. E aí eu me coloquei em xeque para ver se onde é que os meus conhecimentos podiam estar falhando, mas na verdade eu acredito que há um erro ali no artigo. Ali o pessoal forçou um pouco a barra. Tá? Então, aqui na Chicago Board of Trade, tu tem a cotação diária, né, e minuto a minuto, deste produto que é um dos mais importantes da Bolsa de Chicago, então não faz sentido você falar que o milho não tem seu preço em dólar, é justamente o que caracteriza a commodity. Então, eu vou aqui nos slides, mas pulando aqui no meio, que eu queria deixar mais dinâmica a nossa conversa hoje aqui, tá, pessoal? Então, uma coisa que interfere a estrutura de um determinado mercado são alguns fatores que interferem. Por exemplo, o número de empresas, ali, para citar a ordem que eu coloquei, o número de empresas que compõem o mercado. Então, é importante quantas empresas compram aquele determinado produto e quantas empresas vendem, ou como é o mercado consumidor, porque às vezes o que caracteriza o mercado é quantas empresas compram. Vocês podem estar preocupados, não, quem compra não é o consumidor. Às vezes, né? Às vezes quem compra é a empresa. E vocês sabem disso. Por exemplo, o produtor de leite aqui na nossa região, ele vende para um consumidor ou ele vende para uma empresa? Estão entendendo, né? Vou deixar com uma pergunta retórica, então. Ele vende para uma empresa, né? Então, o número de empresas que compõem o mercado, aqui você já começa a pensar, tá? Produtor de leite aqui da região. Não sei se alguém de vocês é produtor de leite, mas devem conhecer alguém ou um familiar aí que é produtor de leite e deve saber que já deve ter ouvido alguma reclamação, deve saber que o pessoal passa trabalho, se incomoda bastante. Só o fato da produção já ser bem custosa, né, bem trabalhosa, mas aí, depois que você produz, você tem um problema aqui na nossa região, que é o seguinte, não sei se alguém de vocês pode me ajudar, como eu disse, tem algum parente ou conhecido. Aí vamos dizer que tu tem lá o plantel, tu usa as melhores técnicas para produzir leite, né, tu tem a ordenha mecânica, tu tem o controle sanitário, tudo certinho, aí tu produz o leite. Né? Aí tu tens o leite pronto para comércio. Qual é o próximo problema? O próximo problema é a estrutura do mercado do leite. Porque o produtor de leite da nossa região tem quantas empresas para escolher para qual vender o leite? Ele tem muitas empresas à sua disposição, disputando o leite dele, ou esse mercado é mais restrito e conforme o local tem apenas uma única empresa que passa na região ali e coleta e compra o leite daquele produtor? O que vocês acham?
É bem restrito. Aqui Às na, vezes é só uma aqui na empresa, Vila eu né? só vi 2 caminhão de laticínio diferente. Dois. É isso, Vinícius? Tu falou dois? Isso, até agora eu só vi 2 marcas de laticínio aqui. Ah. E a Juliana falou o quê? Na Serra tem quantas lá que tu vê numa determinada região? É uma ou duas empresas, verdade. Significa que não há uma competição para adquirir o leite daquele produtor. É uma, lá, uma e olhe lá. A maioria das regiões é isso, Juliana. É uma e olhe lá. E o que acontece? Se não há competição, e isso tem um nome, esse tipo de mercado tem um nome, a gente vai ver os nomes em seguida, não vamos carregar vocês agora, tá? Mas se tem só uma empresa dominando e comprando o produto, então às vezes não é só um monopólio da venda, existe um monopólio da compra, e ele tem um nome diferente, tá? Então o que que acontece? Não há competição, e aquela empresa consegue pressionar o produtor para que ele venda por preços menores, e isso acaba muitas vezes desestimulando o produtor, porque ele não tem, né, as vantagens e o estímulo de um mercado competitivo. Tá? Uma outra, um outro fator que interfere na estrutura de mercado é o tipo de produto. Então, se os produtos têm diferenciação entre eles, se são ou não uma commodity, por exemplo. Então, hoje eu me propus aqui a vir conversar com vocês, para quem se dispôs a vir aqui participar da nossa conversa, que a gente saia pelo menos com alguns conceitos bem claros, bem definidos. Por exemplo, nós temos que sair daqui hoje sabendo o que, que é uma commodity, saber dizer se um determinado produto é commodity ou se não é commodity, certo? Então, nós vamos ilustrar aqui com exemplos. E o terceiro elemento, os três principais fatores que caracterizam as variadas estruturas de mercado como é o processo de ingresso ao mercado que está falando, se existem barreiras ou não ao acesso de empresas, por exemplo, barreiras tecnológicas, barreiras financeiras, barreiras, vamos dizer, jurídicas ou legislativas, né? Se o governo faz uma lei que determina que tem que ser assim, né? Ou regulatórias, por exemplo. Por que que a gente não tem mais empresas de telefonia no Brasil? Certo? Por que que são basicamente só 4 empresas, né? Tinha a Nextel em algumas regiões, não tem mais, a Nextel saiu do mercado, não sei se ela foi incorporada por outro, mas nós temos 4, e daqui a pouco vai ter 3, porque a Oi está derretendo. Então nós temos a Oi, que quase não conta, a TIM, a Claro e a Vivo. 4 empresas, concordam? A Oi está em processo de falência, ela vai desaparecer. As outras 3 vão comprar a Oi. Vão comprar o restante da Oi, o que está faltando Oi. Então, o mercado já que estamos falando aqui de telefonia celular, vai ficar mais restrito ainda, porque existem algumas barreiras regulatórias, não é nós nos juntarmos aqui e resolver fazer uma empresa de telefonia, nós não vamos conseguir, porque existem barreiras regulatórias, e o mercado, então, da telefonia celular é um oligopólio bem restrito e está caminhando quase para ser um monopólio aqui no Brasil, né? Dali um pouco, daqui a pouco a TIM quebra também, depois da Oi, e aí fica só a Claro e a Vivo disputando, só um faz de conta, de repente, né? Então, são essas 3 principais características que determinam qual a estrutura de mercado que um produto ou serviço ele se encontra, tá? Então, vamos voltar a falar da commodity. O que, que é uma commodity? Está aqui o conceito de commodity, tá? Commodity corresponde... Oh, bom dia, seja bem-vindo, Moro. Corresponde a produtos de qualidade e características uniformes ou relativamente uniformes, que não são diferenciados de acordo com quem os produziu ou de sua origem, sendo o seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional. Então, são 2 as principais características que definem o que é commodity. É um produto
de característica uniforme, ele não pode ser diferenciado conforme ele não muda conforme a região, muda muito pouco, conforme a região de origem. E ele tem um mercado com preço internacional. Então, é isso que define, por exemplo, o milho, o grão de milho, milho em saca, ele, depois que ele está ensacado, tem muita pouca diferença do milho que é produzido na Argentina, ou que é produzido no Brasil, ou que é produzido nos Estados Unidos, ou que é produzido do outro lado do mundo, certo? É praticamente milho. O porco que vai comer, a galinha que vai comer esse milho, não importa se ele veio da China ou se ele veio da Argentina. É basicamente o mesmo produto. Vocês estão entendendo? E o preço dele é internacional. Então, essas duas características é que determinam o que é a commodity. As commodities não são só produtos agrícolas. Elas são geralmente produtos da natureza, mas não necessariamente somente agrícolas. Por exemplo, o minério de ferro é uma commodity, né? Ele não é um produto agrícola, é produto da mineração, mas também não importa se o minério de ferro é tirado do Brasil ou de algum país da África, pode mudar um pouquinho alguma característica, mas ele vai chegar no porto lá de Chongqing, não sei aonde, na China, e vai ter a mesma valorização, certo? Mesma coisa é o petróleo, né? O petróleo de determinado país é um petróleo com melhores características, é mais fácil de refinar, um petróleo mais fino, um petróleo mais grosso, mas basicamente é um petróleo, tá? E o seu preço é internacional também. Então, a gente falou de alguns produtos aí agrícolas, tá? E alguns produtos da mineração, da exploração, do extrativismo, tá? Que tem essa característica de ter uniformidade ou relativamente uniformes e ter um preço internacional. Então, não há um limite muito definido sobre o que é uma commodity e o que não é. Por exemplo, não há nenhuma dúvida de que esses exemplos que eu dei aqui, petróleo, minério de ferro, soja, milho, o trigo, são commodities, tá? Esses produtos são commodities. E aí a gente perguntar para vocês assim, tá, e o arroz é uma commodity? Aí o arroz já fica no meio ali, ele é uma commodity ainda, ele vai ser classificado como uma commodity. Só que ele não tem um mercado internacional tão forte como dos outros três, como o do milho, do trigo e da soja, certo? Então não é muito fácil assim quando se chega num limite para se definir o que é. Tem algumas coisas que ficam num certo limbo, tá? Vamos ver exemplos agora de produtos que não são commodities, para tirar limpo aqui. Eu vou dar um exemplo e vocês me dizem. Agora eu já falei que não são, tá? Então vamos olhar primeiro um videozinho. Vamos olhar um videozinho aqui e depois eu faço umas perguntas para vocês. O vídeo, ele é só em inglês, tá? Então, treinem seu inglês também. Depois, quem não sabe nada de inglês, eu sei lá, traduzo as principais falas que apareceram no filme, tá? É um videozinho de 2 minutos, eu acredito, tá? Esse videozinho é um pequeno trecho do filme Trading Place, que é o nome em inglês, onde eles fazem um jogo com as palavras, porque trading é o processo de compra e venda. Trade quer dizer troca, né? Mas é um processo de compra e venda. Trading place quer dizer troca de lugares. Troca de lugares. É um filme tipo de comédia, é um filme mais antigo, da década de 80, é um filme clássico, muito bom, aonde dois ricaços lá do mercado financeiro fazem uma aposta de que um mendigo pode se dar tão bem no mercado financeiro quanto um executivo da empresa deles. Então, eles fazem de forma artificial com que o executivo da empresa deles, o melhor executivo que eles têm, se transforme num mendigo. E o mendigo que eles encontram na rua, eles transformam artificialmente no principal gerente da empresa deles, certo? Daí, em português, esse filme ficou com o nome Trocando as Bolas, que não é um filme, não é um nome tão legal quanto a sacada que eles tiveram no nome em inglês. Então, tem um determinado momento do filme que eles pegam um mendigo, limpo, dão banho nele, botam um traje adequado e vão explicar para ele o que são commodities.
porque eles são commodity brokers, ou seja, eles são vendedores, compradores e vendedores. Broker quer dizer isso, é o cara que quebra, né? Mas são traders de commodities. Eles compram e vendem commodities. Esse é o negócio dessa empresa aonde eles estão trazendo o mendigo. E nesse trecho do filme, eles pegam para o mendigo e explicam o que são commodities. Mas ele está todo em inglês o trecho, então aproveitem aqui, tá? Apreciem com moderação esse trecho aí. Eu vou acompanhar, ver se vocês vão ouvir, vão ter áudio. We are here to try to explain to you what it is we do here. We are commodities brokers, William. Now, what are commodities? Commodities are agricultural products, like coffee that you had for breakfast, wheat, which is used to make bread, pork bellies, which is used to make bacon, which you might find in a bacon and lettuce and tomato sandwich. And then there are other commodities like frozen orange juice and gold. Though, of course, gold doesn't grow on trees like oranges. Clear so far? Yeah. Good, William. Now, some of our clients are speculating that the price of gold will rise in the future, and we have other clients who are speculating that the price of gold is going to fall. They place their orders with us, and we buy or sell their gold for them. Tell them the good part. The good part, William, is that no matter whether our clients make money or lose money, Duke and Duke get the commissions. Well, what do you think, Valentine? Sounds to me like you guys are a couple of bookies. I told you he'd understand. We are here. E aí, pessoal, tem algum comentário, alguma pergunta? Eu vou perguntar para vocês, então. Bom, entendi mais ou menos. Tá legal, Letícia. Eu vou dizer o seguinte, ele explicou ali alguns produtos que eles são traders, tá? Então, ele mostrou ali café, o trigo, que vai dar, ele mostrou bacon, né? Um pedaço ali de, eu acho que era presunto, mas quer dizer que a carne de porco é uma commodity. Ele mostrou o principal produto que eles trabalham, depois eu vou mostrar mais um pedacinho do filme, que é o suco de laranja. Suco de laranja é uma commodity, viu, pessoal? Suco de laranja, no mundo, ele é comerciado na Bolsa de Chicago também, e não importa muito da onde que vem o suco de laranja. Só que, claro, como ele é um produto mais perecível, ele é comercializado congelado, tá? Então, o frozen orange juice, que é o que ele comentou ali. Claro que ali no copo já estava descongelado, né? E ele mostrou também uma commodity que não é agrícola, né? Que é o ouro, assim como o petróleo, como o minério de ferro que eu falei aqui. E ele ainda brincou. Claro que que o ouro não cresce em árvores, né? Ele ainda lembrou que nem toda commodity é um produto agrícola. Ele falou, no início ele falou, commodities são geralmente agricultural products, são produtos agrícolas, mas nem sempre. E aí ele exemplificou ali com o ouro. Tá? E depois ele citou um pouco a comédia. Como eles são commodity brokers, ele falou que os clientes dele dão a nota para compra, se eles acham que o produto vai subir. Eles dão a nota de venda, se eles acham que o produto vai cair. E eles executam as notas. E aí, no final, ele fez a piadinha. Conte a parte boa do nosso negócio. Aí ele passou para o irmão dele falar, são os Duke and Duke, né? Ele falou, a parte boa que é o seguinte, não importa se o preço da commodity sobe ou se o preço da commodity baixa, se o nosso cliente ganha ou se ele perde dinheiro, para nós não importa. A gente sempre ganha porque nós recebemos comissões. Essa foi a tradução do que eles falaram ali, ou seja, quem mais ganha no mercado é quem intermedia
as compras e vendas, porque eles sempre vão ganhar comissão, não importa se o mercado está em baixa ou está em alta, quem está intermediando ganha a sua comissão e garante o seu lucro, ok? Então, para finalizar aqui o conceito de commodity, deixa eu perguntar o seguinte, aqui a pergunta é para vocês responderem, tá? Vocês diriam o seguinte, o vinho é uma commodity? Viu? Eu botei vocês a pensar agora, tá? Pessoal, como o vinho muda muito de um para o outro, exato, isso é confuso. Por isso, Letícia, mas por isso que eu parei aqui para falar, porque quando eu saí da faculdade, eu não sabia o que era commodity, certo? E não pode um agrônomo não saber o que é uma commodity, tá? Eu não sei se eu dormi na aula ou faltei essa aula, mas eu saí sem saber, fui aprender depois, tá? E como eu disse para vocês, a minha proposta é que vocês saiam daqui hoje tendo exemplos e sabendo diferenciar o que é commodity e o que não é. Por que o vinho não é uma commodity? Porque ele não tem características uniformes, tem vinho de tudo que é tipo, né? Existem os sommeliers, os especialistas para dizer o vinho isso, vinho aquilo. Inclusive o vinho tem também a denominação de origem, né? Do local. Então, um vinho de determinadas regiões da França só pode receber esse nome, o vinho daquela região. Por exemplo, champanhe. Nós não podemos mais chamar uma bebida de champanhe, a não ser que seja um vinho desses espumantes, produzido, né, na região de Champagne da França. Senão, ele não pode se chamar de champanhe. Então, é uma coisa que é muito específico, não tem nada de uniforme nisso. Então, não existe, por exemplo, chamar champanhe, ou vinho, ou os outros derivados, né, como de commodity. Boa, Letícia. Se fosse o suco de uva, sim, tá? Se fosse o suco de uva, ele até poderia ser uma commodity, porque o suco de uva tem características uniformes. Ele só não é uma commodity porque ele não tem um volume tanto que ele tenha um preço determinado, é a segunda característica que está no slide aqui, que ele não tem um mercado internacional forte. É aquele mesmo caso que eu estava falando do arroz. O arroz quase não é uma commodity, porque o mercado internacional do arroz não é tão forte assim como dos outros produtos. Então, é mais difícil de encontrar o preço em dólar do arroz. Do suco de uva, ele também teria esse impedimento. Ele não tem um preço internacional. Mas, sim, o suco de uva teria características uniformes. Se o suco de uva fosse tão demandado no mundo como o suco de laranja, ele seria uma commodity. Mas não, o suco de laranja tem um mercado, muitas vezes, eu não saberia dizer quantas vezes maior que o suco de uva. Por isso, o suco de laranja é uma commodity e o suco de uva não, por causa do tamanho do mercado. Entende? Então, esses limites não são muito claros. E por isso não é a coisa mais fácil de explicar, e eu acho que é por isso que ninguém me explicou quando eu era estudante. Tá? Então, não é uma coisa das mais simples. Vamos pensar o seguinte, vamos ver, deixa eu fazer outra pergunta, uma pergunta que eu posso colocar lá na prova, deixa eu imaginar. Agora uma mais, talvez deixe mais clara. Um computador é uma commodity? Acho que não, porque Não. depende do computador, né? Exato, depende, ele pode ser fabricado em locais diferentes e tal, é muito específico, né? Eu, por exemplo, comprei nesse ano um notebook novo, né? Então, levei muito tempo para escolher as características, é um produto muito específico. De forma nenhuma, ele poderia se caracterizar como um produto de característica uniforme e que tem mercado internacional. Eu até poderia dizer, os notebooks têm mercado internacional, mas cada um é cada um, não tem característica uniforme. Geralmente são produtos mais brutos. Por exemplo, uma outra commodity, vamos lá, eu vou fazer perguntar de um outro produto. Vamos lá, carvão. Carvão tem vegetal e mineral. Vamos lá, carvão mineral. O de Criciúma, o carvão mineral, é uma commodity ou não?
Seria uma commodity, né? Porque ele não segue um padrão. Sim, exatamente. Carvão vegetal. Professor, tá, se fosse definir as commodities, é tudo que segue, tipo, um padrão, vamos supor, um padrão de fabricação ou algo do tipo? Padrão de produto uniforme, tá? Eles não são fabricados, geralmente são extraídos, ou extraídos diretamente da natureza ou cultivados, tá? Então, qualquer produto que é mais processado, assim, ele já perde a característica de commodity, porque ele é individualizado. Vamos ver um exemplo. Queijo. Queijo é uma commodity? Não. Não, não é. Mas olha que interessante, no vídeo lá ele mostrou manteiga, tá? E a manteiga é. A manteiga é uma commodity e o queijo não. Vocês estão vendo como os limites são tênues? São tênues. Porque manteiga, basicamente, é um único padrão de fabricação e tudo é manteiga. Às vezes tem a com sal e sem sal, basicamente, tá? Estou acrescentar o sal ali. Mas manteiga, é praticamente idêntica em todo o mundo. Estão entendendo? Já o queijo, não. O queijo tem diversos tipos de queijos. Então, eles não correspondem a uma característica uniforme. Então, vejo que não é tão simples assim estabelecer os limites entre o que é o commodity e o que não é commodity. Portanto, vocês fiquem bem tranquilos de, antes de responder, sair pesquisando. Vejam, eu fui pesquisar essa história do milho, porque para mim o milho era tipicamente uma das principais commodities. Aí o cara escreve no artigo que ele não é uma commodity. Aí eu fui conferir, não. Pelos meus resultados de pesquisa, o meu conhecimento, ele se consolida como o milho sendo uma commodity. Mas não é a coisa mais simples, tá, pessoal? Então, vocês terem a dúvida é uma coisa perfeitamente saudável. Vamos ficar nesse conceito que está projetado aqui, ó. Produtos de características uniformes, não são diferenciados e possuem um mercado internacional. Aí, se alguém jogar um produto para vocês assim, e vocês tiverem dúvida, vão pesquisar, não tem nenhum problema em pesquisar para a gente ter certeza do que está falando, tá? Eu faço isso a todo momento, eu não tenho nenhuma certeza. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente tem. Tá ok, pessoal? Ô, professor. Fala, Vinícius. E no caso, né, do malte de cevada, né, aqui no projeto a gente utiliza e pesquisa bastante. Tá. E nos últimos tempos ele vem ganhando bastante mercado, né, tendo em vista a quantidade de micro-cervejarias que estão sendo abertas, o consumidor está mais, né, mais ligado no mercado, nos tipos de cerveja e tudo mais. Tá. Mas eu acho que ele não se enquadra, né, num commodity. Porque cada malte tem Uma característica estilo, específica. uma característica diferente, né? Então ele não seria um commodity. Ele estaria bem no limite, tá? Estaria perto do limite, um pouquinho abaixo do arroz, por exemplo, tá? Mas está certa a tua análise. A gente tem que ficar sempre com esse pé atrás, tá? E no final é só uma conceituação também, não importa dizer, tal produto é commodity ou tal produto não é. Ninguém vai se matar por causa disso. Porque o que interessa é se o uso dele te satisfaz, ou se tu está produzindo, se tu vende bem e tem lucro vendendo ele. Aí se estão chamando de commodity ou se não estão, desculpa, não importa muito também. Correto? Mas a gente parou um pouco para definir isso aqui, para que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento, para que consigam definir, né, conhecer esse conceito do que seria esse produto, do que chamam popularmente de commodities. Ok? Então, não há nenhum problema em a gente ficar na dúvida com determinados produtos, que acabam sendo mais específicos e com mais diferenciação, o que retira essa característica aí de commodity. Ok? Vamos adiante, então, senão também nosso tempo não vai permitir. Então, eu vou mostrar um slide aqui, deixa eu ver agora qual é aqui. Essa classificação de mercado que aparece aqui, talvez seja o que resume bem. Esse slide vai aparecer várias vezes nessa sequência de slides que eu estou passando para vocês. Uma classificação chamada classificação de Stackelberg, tá? Que determina como que a estrutura de mercado é chamada, como ela é conceituada, em função do número de compradores ou consumidores e o número de vendedores. Certo?
Então, se um produto tiver, por exemplo, um único produtor e um único comprador, e aqui o produtor a gente está chamando de vendedor e o comprador nós estamos chamando de consumidor, ele vai ser chamado de monopólio bilateral. Vamos olhar um outro ponto aqui desse gráfico. Esse aqui, ó. Se tiver um grande número de consumidores e um único vendedor, nós temos o chamado monopólio. Isso aqui acontece muito no Brasil. Tá? O que é um monopólio? Tu tens apenas um vendedor de um determinado produto e um grande número de compradores. Um único produtor ou vendedor e um grande número de consumidores. O exemplo, o monopólio mais famoso no Brasil é o monopólio da extração e do refino do petróleo, certo? Que no Brasil, por lei, é um monopólio pertencente à Petrobras. Então, todo o petróleo refinado no Brasil tem que ser refinado pela Petrobras. E ela é que vende, então, os produtos do refino para um grande número de consumidores. Então, está caracterizado aí um monopólio, um exemplo de monopólio que a gente tem no Brasil. Mas, porque assim, a gente fala em geral aqui em relação ao número de vendedores. É menos comum a gente falar sobre o número de consumidores ser menor. Então, vamos olhar primeiro essa linha superior aqui. Acabamos de falar do monopólio, eu já tinha dado um exemplo de oligopólio. Vou pedir para vocês, já que pelo menos um exemplo eu dei para vocês, eu posso cobrar esse também numa possível avaliação. Dê um exemplo de um mercado, de um produto, de um serviço no Brasil, cuja estrutura de mercado pode ser classificada como um oligopólio. Me dê um exemplo aí de um oligopólio no Brasil. Não é uma pergunta retórica, é para vocês responderem. Dá um exemplo de um oligopólio que tem no Brasil. O que é um oligopólio? Pequeno número de vendedores, ou produtores, ou fornecedores do serviço, e um grande número de consumidores. Dê um exemplo de um oligopólio. Aviação seria, professor? Boa, Vinícius. Exatamente, mercado de aviação. Nós temos aí 2, 3 grandes empresas, né? A Avianca acabou de falir. Então, a gente tem a Azul, a Latam e a Gol. É caracterizadamente um oligopólio. Muito bem, há pouco eu tinha falado sobre o mercado de telefonia celular, que é um outro exemplo. O mercado bancário no Brasil, né, é um oligopólio também. Nós temos aí uns 4, 5 bancos grandes, né? Não é um mercado pulverizado. Um outro exemplo, já foi maior no passado, mas ainda é um oligopólio, são as fábricas de automóveis, né? Até 1990, só tinha 4 fábricas de automóveis no Brasil. A Fiat, a Ford, a Volkswagen e a GM. Tá? Depois de 90, o mercado começou a abrir, aí começou a entrar algumas outras indústrias, mas que ainda até hoje estão engatinhando. Até hoje estão engatinhando. Então, nós temos um oligopólio do mercado de automóveis, e aí vocês podem ir pensando, vários serviços ou produtos, nós temos um oligopólio aqui no Brasil. E o extremo disso... Pode falar. E o laticínio aqui na nossa região, seria um oligopólio ou não? Boa, ótima pergunta. Ótima pergunta, Vinícius, porque ela aparece aqui do outro lado do gráfico. Porque é o seguinte, no laticínio, na nossa região, quantos produtores de leite? Vamos falar de extremo sul de Santa Catarina. Quantos produtores de leite você acha que tem? Deve ter tranquilamente, mais de 200 propriedades produtoras de leite no extremo sul de Santa Catarina. Tá, Vinícius? Só na região de Araranguá são 100. Mais de 100. Então, tem mais de 200 produtores de leite. Então, esse é um grande número de vendedores de leite. Concordam? Lá na região da Juliana, não deve ser diferente. Deve ter muitas propriedades produtoras de leite, tá?
talvez não tenha 200, mas tranquilamente deve ter mais de 100 produtores de leite, propriedades produtoras de leite, tá? Então, a gente pode caracterizar como grande número de vendedores. Estão acompanhando? Porém, do outro lado, tem um pequeno número de vendedores ou de compradores, desculpem, um grande número de vendedores, mas um único comprador, como o exemplo que a Juliana citou ali, ou 2 compradores, que tu disse que viu aí passando na nossa região, Vinícius. Então, nós temos caracterizado o monopsônio, esse palavrão aí. Ó, vocês vieram hoje aqui para a aula para aprender uma palavra diferente, um palavrão, chamado monopsônio. Monopsônio é justamente a característica do mercado de laticínios na nossa região, do leite, tá? Tem mais de 200 produtores e 1 ou 2 empresas que adquirem o leite desses produtores. Então, um único ou pequeno, nós estamos aqui entre o monopsônio e talvez andando ali para o oligopsônio, dependendo da região que a gente estiver falando. Na maioria das regiões aí, trata-se de um monopsônio. Um único comprador de leite e vários vendedores. Tá? Esse é o nome que se dá aí, Vinícius. Ótima a tua pergunta. Já que nós estamos chegando aqui na ponta, vamos falar desse oligopsônio. Oligopsônio seria um pequeno número de compradores para um grande número de vendedores. É isso que acontece, por exemplo, com quem planta arroz, com quem planta milho, com quem planta soja. Alguém de vocês aí planta arroz? Se não planta, mas vocês conhecem, né? Aqui na nossa região tem muitos produtores de arroz, tem centenas de propriedades produtoras de arroz. Concordam? Isso é fato, né? Não há o que divergir. Mas quando o cara produziu arroz, para quem que ele vai vender o arroz? Para quem que ele vende o arroz, pessoal? Para algumas... Aqui é para cooperativa, né? Sim, para algumas poucas empresas, poucos engenhos. A maioria dos engenhos pertence a algumas poucas cooperativas. Boa, Letícia. Então, dá para se dizer que são poucas as empresas consumidoras, compradoras de arroz. Vocês concordam? Sim, imagino que sim, né? Então, isso é um exemplo típico de oligopsônio, esse outro palavrão, tá? Esse outro palavrão é que pequeno número de compradores, grande número de vendedores. Se eu for um produtor de soja lá no Mato Grosso, então, lá no Mato Grosso é o maior produtor, o estado produtor de soja do mundo, certo? Lá tem a cidade, a maior produtora de soja do mundo também, tem algum de vocês está acompanhando o preço da soja de Sorriso, e eu expliquei na primeira aula por que a soja de Sorriso, porque é o maior município produtor de soja do mundo. Então, tem centenas, milhares de produtores de soja no Mato Grosso. Mas na hora que eles vão vender a soja, são poucas as empresas que compram a soja. É um mercado bem restrito de compradores. Então, é um outro exemplo de oligopsônio. Um mercado com poucos compradores e com muitos vendedores. Ok? Hoje nós vamos... Professor, pode falar, João. Até engajando nesse negócio ali da soja ali, que tem pouco comprador, às vezes Sim. até o produtor ali tem perda por causa que, como tem poucas empresas que compram, né? Tem os caminhões ali que ficam esperando ali para levar nos portos ou nas indústrias ali que processam ali, tem muita perda. Eu estava no outro dia vendo um curso ali da Procera ali, eles explicando assim que tem muita perda de soja no caminho ali que sai da lavoura até nos portos ou nas empresas em geral, né? Exatamente. Por vários motivos, né? Por um limite de capacidade. Então, às vezes, tu vai levar só... Ou tu não tem caminhão, ou o caminhão tem que esperar porque existe o tempo para descarga. Ou então o silo está lotado e tu tem que sair dali e procurar uma outra empresa
que vai comprar e que vai armazenar, que tenha como armazenar. Aconteceu anos que eles armazenaram no tempo, colocando lonas por cima, porque os silos estavam lotados. Se vocês procurarem notícias, vão encontrar. Então, isso ilustra bem o que o João relatou aqui. É um problema. Nós temos um problema de logística no Brasil. A gente já comentou aqui sobre rodovias, a gente já comentou sobre o pequeno número de ferrovias, mas que já foge um pouco aqui desses conceitos que nós estamos tentando passar. Mas, com certeza, o fato de ser um oligopsônio, ter poucos compradores, ajuda a prejudicar os vendedores, os produtores de soja, porque não basta ele se preocupar em ter a melhor lavoura, usar as melhores técnicas e produzir a maior quantidade de soja com qualidade. Depois ele passa a ter uma preocupação que é na venda deste produto, em conseguir escoar esse produto. Então, na venda, tu vai ter problema porque são poucas empresas, então tu passa a ter que respeitar ou atender normas e regras dessas empresas, afinal, elas dominam o mercado, porque elas constituem um oligopsônio. Certo, pessoal? E o extremo disso seria a concorrência perfeita, e é aqui que nós vamos tentar ilustrar. Concorrência perfeita seria um modelo teórico com um grande número de consumidores e um grande número de vendedores. Todos esses mercados, eles estão conceituados aqui nos slides, tá, pessoal? Essa sequência de slides tem mais de 50 figuras, e eu só mostrei 2 ou 3 para vocês hoje, porque a nossa aula só permite fazer isso também, tá? E por isso que eu fui direto aqui nos exemplos e no modelo gráfico. Claro que eu só vou cobrar de vocês a proporção do que a gente estudou, mas quem quiser ir além, leia todos os slides, porque todas essas estruturas de mercado que eu estou apresentando aqui, elas estão conceituadas com exemplos mais abaixo, tá? Na sequência de slides. A concorrência perfeita seria aquele modelo teórico, onde tem um grande número de compradores e um grande número de vendedores, onde, principalmente, cada agente individualmente não tem condições de alterar esse mercado. O que seria alterar esse mercado? Alterar o preço, mexer no preço. Nós vamos mostrar 2 exemplos para vocês em forma de vídeo, tá? 2 exemplos do que eu avalio, aqui é uma coisa do professor de vocês, avalio como o mais próximo do que seria a concorrência perfeita, tá? O que é mais próximo, que a concorrência perfeita, na verdade, todos esses conceitos são modelos teóricos. A concorrência perfeita seria um número sem fim de consumidores e um número sem fim de vendedores. E isso não existe, sempre há um limite de vendedores e um limite de compradores. Mas quando o número é muito grande, eles caracterizam essa estrutura que é chamada de concorrência perfeita. Vamos logo ao exemplo. Na Ceasa, quem conhece a Ceasa, por exemplo, a maior que nós temos aqui na nossa proximidade é a Ceasa de Porto Alegre. Se a gente não tivesse vivenciando aqui a epidemia, uma das viagens que a gente faria, a única viagem da disciplina, seria para a Ceasa, agrupada com outras disciplinas. Então, a gente ia chegar lá no Ceasa e vai ver que, principalmente no galpão do produtor, que é um galpão enorme, tem mais de 1 hectare, mais de 10 mil metros quadrados de área, vão lá vários produtores rurais do Rio Grande do Sul. Eles vão vender, por exemplo, cenoura, tá? Então, vai ter lá, por exemplo, centenas de vendedores de cenoura lá dentro. Vamos dizer que tem 100 banquinhas vendendo cenoura. E lá vão chegar compradores de todas as regiões do estado, dono de mercadinho, dono de fruteira, o cara que vai vender na esquina, ele vai lá para comprar cenoura. Então, nós temos um grande número de vendedores de cenoura e um grande número de compradores. Nenhum desses agentes do mercado, seja vendedor ou seja comprador, consegue interferir no preço. O preço vai ser resultado da interação desse grande número de compradores e grande número de vendedores. Vamos ilustrar isso olhando um videozinho que mostra um pouquinho do funcionamento da Ceasa. Já é 5 minutos o vídeo, já que nós não podemos fazer a nossa viagem ainda, estamos impedidos de fazer a nossa viagem. Mais de 4 décadas trabalhando no mesmo lugar. Seu Valmocir é um dos produtores rurais mais antigos da Ceasa. No dia que abriu a Ceasa,
eu estou aqui dentro. Criei meus filhos, ganhei minha vida, tudo aqui dentro, trabalhando e plantando, né? São comercializadas 600 toneladas de alimentos por ano em um espaço de 42 hectares. Esse galpão central que a gente vê aqui é o chamado galpão do produtor. Gente, isso aqui é Porto Alegre, tá? Esse galpão sozinho tem 1 hectare, coberto. É ali que os pequenos produtores vão vender o resultado da sua produção. O local gera renda para mais de 200 cidades gaúchas. Alguns municípios, né, segundo os prefeitos, dependem até... O que está aparecendo aí já é dentro desse galpão que eu falei para vocês. O galpão do produtor, ele é popularmente conhecido como pedra, porque o chão é de cimento, assim, tá? Tem umas linhas pintadas e cada um, então, aluga um espacinho ali, pintado no chão, para expor os seus produtos, e ali que circula uma quantidade quase infinita de vendedores e também uma quantidade quase infinita de compradores. 70% da sua economia dos produtores que produzem nos municípios que comercializam na Ceasa, né? Mauro vende maquiné 3 vezes por semana para vender as hortaliças que cultiva. O comércio é fundamental para o produtor, para a cidade também. Importante para nós, porque só que nós dependemos hoje de maquiné, a maioria é hortifruti-venena. E ele tem até estratégia para conquistar os clientes. Você chama aqui pro nome, né, que oferece assim, mais baratinho, enquanto arroz de venena. Em dias de grande movimento, a Ceasa chega a receber 30 mil pessoas. Esse é o maior pavilhão, com 9 mil metros quadrados. E também o que tem a maior circulação de público. É gente vendendo, comprando, pesquisando. E no meio de tantos corredores, a preferência para se deslocar é sempre dos carregadores. Eles surgem por todos os lados, ágeis e lotados de mercadorias. Ficar na frente, espera que segura o cuide. Então o pessoal enxergou o carregador, tem que abrir espaço. Tem que abrir. Tanto pessoal, como carro, quanto caminhão, tem que parar pra gente, né? São mais de 3.500 comerciantes cadastrados, o que torna a variedade de mercadorias extensa. Aqui reina a lei da oferta e da demanda. O preço depende da procura dos clientes. O valor que é comercializado na Ceasa também influencia na gôndola dos supermercados. Qualquer um pode comprar na central de abastecimento, mas os produtos são vendidos apenas em grande quantidade. A Ceasa é um mercado atacadista, né? Ela fornece o varejo. Então, se vir comprar embalagens de atacado, é muito vantajoso para o consumidor, porque ele vai, geralmente, conseguir aí essa compra com uma vantagem de até 50% do que aquilo que ele paga lá no varejo. Para reconhecer um consumidor, é fácil. Basta observar quem está com uma prancheta na mão. Nelson tem um mercado enrolante e 2 vezes por semana vem comprar na Ceasa. O que o senhor anota aqui? Coisa que eu preciso durante o dia a dia, né? Na semana lá, né? Daí, tudo anotado para levar daí. Para alguns, é praticamente uma cidade. Para outros, a principal fonte de renda. E aqueles que vêm na Ceasa, uma paixão. Talvez um dia ela tenha até que ter um espaço maior, acomodações mais modernas, isso tudo terá que ser feito. Mas a ideia do grande entreposto, ela é fascinante. Ok. Algum comentário, pessoal, sobre esse vídeo aí? Bom, reforçando aqui, o mercado da Ceasa, principalmente o mercado ali dos pequenos produtores, onde foi a maior parte dessa filmagem, é o que eu poderia exemplificar para vocês de o mais perto da concorrência perfeita que a gente conhece, pelo menos aqui na nossa região. Agora eu vou mostrar um outro vídeo do que eu também considero muito próximo da concorrência perfeita, que é uma outra parte daquele filme que eu falei para vocês. É o momento que eles vão na bolsa de valores negociar o suco de laranja, tá? Então, tudo que a gente vai ver aqui é o mercado do suco de laranja, tá? É um segmento da bolsa ali que comercializa o suco de laranja de forma internacional. É a Bolsa Internacional do Suco de Laranja. Tá? Tem outros produtos sendo comercializados ali também, mas o foco do filme é o suco de laranja. Tá? Vai aparecer no board, lá no quadro, outros produtos, mas a compra e venda que vocês vão ver ali é de suco de laranja. E da forma como a gente está vendo no filme, é como acontecia antigamente, porque agora tu faz isso pelo computador, não existe mais a bolsa com a presença física dos traders. Tá?
Até porque era uma loucura aquilo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse pedaço do filme. Let's kick some ass. This is it, the last bastion of pure capitalism left on Earth. Here in New York, they trade everything. Gold, silver, platinum, heating oil, propane, cocoa and sugar, and of course, frozen concentrated orange juice. Now, the people on the phones are taking orders from brokerage houses all over the world. Runners then hand those orders to the traders in the pits. They're trading cotton over there. That's the silver pit. The huge trader is going to be buying like crazy right from the opening. We wait until he drives the price up. Right. I can't wait to see his face when they broadcast that genuine crop report. OJ Trading opens at 9. Let's go kick some butt. Let's go. Aqui vai abrir o mercado de sucos de laranja. Hey, the Dukes are trying to corner the market. They know something. I can feel it. Let's get in on it. 200, take it. 200, 200. Good. Not yet. Almost. 220, take them. 209. Yeah, got him. Still going in for the 142! That's not right. How can the price be going down? Something's wrong. Where's Wilson? What are they doing here? They're selling, Mortimer. Well, that's ridiculous. Unless that crop report can't help it. I told you we shouldn't. Bom, pessoal, esse videozinho é um pouquinho maior, eu não vou passar ele todo, até porque eu vou deixar para vocês a recomendação de olharem o filme. Quem se interessa pelo assunto, o filme é uma comédia, mas ele é, ao mesmo tempo, muito interessante, porque traz esses conceitos econômicos. Aquilo que a gente viu ali, os brokers, no mercado de ações, é ainda mais intenso do que aquilo, tá? A gente só não vê mais aquela bagunça das pessoas gritando, comprando e vendendo ali, porque hoje tudo é eletrônico, tudo é digital. Mas o board, né, o quadro de ordens de compra e de venda, ainda funciona exatamente como aquele ali do vídeo. E se der tudo certo, agora no próximo mês, o mês que vai começar, o mês de julho, nós vamos fazer nosso workshop sobre o mercado de ações, e a gente vai ver como que essa bagunça toda que a gente viu ali no filme, que acontecia presencialmente, como agora ela acontece só no meio digital, só nos boards ali, da página da corretora, né? Então, eu vou abrir a página da corretora,
e vou lançar ordens de compra e de venda de ações, e a gente vai ver como é que funciona essa dinâmica. Porque tanto o mercado de ações, como de commodities, que a gente viu ali, como no Ceasa, são os melhores exemplos que eu consigo citar para vocês de uma estrutura de mercado praticamente coincidente com a concorrência perfeita, onde cada um dos elementos sozinho não consegue interferir no preço dos produtos e das quantidades comercializadas. Cada agente é muito pequeno, é tão pequeno que ele sozinho não consegue influenciar no mercado. E todos os agentes do mercado é que compõem, então, as quantidades que vão ser comercializadas e os preços que vão ser praticados, certo? Essa é a principal definição de concorrência perfeita. Ok, pessoal? E aí, os indicadores econômicos das nações, que era o assunto que o Vinícius estava preocupado, a gente começa já de cara na próxima aula. Começamos a aula já falando sobre os indicadores das nações. Porém, nesse momento, a gente pode conversar ainda sobre alguma coisa mais urgente que vocês queiram tratar, tanto sobre os temas que nós trabalhamos no nosso encontro de hoje, como sobre qualquer outro tema, né? O Vinícius começou uma conversa muito interessante ainda antes das 10 horas, falando sobre a expectativa do PIB e tal. Eu estou com um slide até aberto aqui a mostrar a evolução do PIB dos últimos anos, né? Porque conforme a nossa conversa, se desse tempo, a gente já ia começar hoje, mas como sempre, né? A conversa fica interessante e eu não consigo ser mais sintético, né? Mais resumido do que eu já tinha proposto. Então, a gente começa na semana que vem com os indicadores das nações. Já venham pensando aí, vocês já podem, se quiserem, fazer uma lista de 30 países. Escolham, sem ver os números, os 30 países que vocês vão analisar. Inclusive, é mais interessante que seja assim, vocês escolherem os países antes de terem os números. Tá? Vocês escolhem 30 países, depois a gente vai pegar os números desses 30 países. Eu vou fornecer os números para vocês, dos diversos indicadores. E aí a gente vai fazer um cálculo para ver se há relação entre os indicadores em função da amostra que nós constituímos de 30 países. E as conclusões que a gente vai chegar, elas são conclusões estatísticas válidas. Por quê? Porque a nossa amostra vai ser grande, vai ser de 30 países, e a nossa amostra vai ser totalmente aleatória. Eu não vou induzir vocês a escolher país nenhum. Como eu disse, vocês já podem vir na aula seguinte com 30 países. Vocês podem escolher, anotem no caderno, ou, de preferência, para facilitar a vida de vocês, façam no Excel ou no OpenCalc uma lista de 1 até 30 e componham ali os 30 países. Listem 30 países que vocês gostariam de analisar a economia, certo? E aí, claro, se vocês fizerem isso como eu estou indicando, nenhum aluno vai vir com a mesma lista de países igual de um outro aluno. Não tem como isso acontecer pela lei das probabilidades, né? Como são mais de 180 nações para vocês escolherem, e o número de alunos aqui é limitado, é praticamente impossível que 2 alunos escolham exatamente a mesma lista de países, exatamente os 30 países, os mesmos, idênticos 30 países. Isso não acontece, certo? É mais fácil um raio cair na nossa cabeça, ou a gente ganhar na Mega Sena, do que 2 de vocês escolher a mesma lista de 30 países. Então, até para tornar mais válido ainda o nosso experimento, o nosso cálculo, para ter validade estatística, minha sugestão é que vocês escolham os 30 países antes de eu começar a apresentar os indicadores para vocês. Tá bom? Fica essa minha recomendação de tema de casa para a semana que vem. Alguém gostaria de falar? Então, perguntar, comentar, reclamar, fique à vontade. Tudo ok, né? Nós estamos em 8 aqui participando, já são 11h15, passei um pouquinho do tempo, mas, bom, é isto, né, pessoal? Então, eu vou agradecendo aqui a paciência, a atenção de vocês, a colaboração, fico à disposição. Se vocês tinham uma pergunta, mas não querem fazer agora por causa do tempo, tragam essa pergunta na semana que vem, tá? Com muito gosto a gente discute os assuntos, e se eu não souber, eu vou ser bastante franco em dizer que esse assunto eu não sei, a gente vai pesquisar a resposta. Tá bom, pessoal? Um bom resto de semana para vocês, um bom final de semana,
se cuidem e até semana que vem. Um abraço, fiquem bem. Professor. Fala, Vinícius. Aproveitar que ficou só eu, professor, aqui. Isso, eu vou cortar a gravação. Só um pouquinho que eu vou interromper a gravação, tá? Ah, tá, beleza.